Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Olá, amigos. Muito legal voltar aqui a falar com vocês. Hoje, pessoal, nesta aula, o que eu estou propondo, tá? Para embasar o conhecimento de vocês a nível de arquitetura, a nível de como as ferramentas, os serviços do Hadoop funcionam, eu vou trazer aqui uma instalação que eu utilizo bastante em diversos grupos de treinamento que eu já participei, né? Já ministrei, e também eu utilizo isso de forma não produtiva em alguns estudos meus, quando eu estou precisando entender algum ponto de integração, trazer alguma solução que tenha Hadoop, tá? Então, pessoal, o que eu vou trazer aqui nesse conteúdo? Uma instalação Hadoop, obviamente, quando a gente está falando de ambiente produtivo, a gente está falando de segurança, compliance e que esteja todo um fluxo de comprometimento do dado e também dentro de uma governança de dados, obviamente que a nossa instalação tem que seguir diversas premissas. Existe todo um roteiro a se implementar, existe algumas estratégias, algumas maneiras, algumas técnicas que tendem ao nível da necessidade da solução, dependendo do case, dependendo da regra de negócio, dependendo de como está o foco do cliente naquela arquitetura e também, obviamente, por sua maturidade, temos diversas maneiras de aplicar e implementar um ambiente Hadoop, tá? No nosso caso aqui, eu estou trazendo uma estrutura, uma arquitetura que não contém nenhuma das premissas de produção. Obviamente que existem boa parte do processo, é uma parte que iria ser feita também no ambiente de produção, tá? Mas estou abstraindo sobre alguns quesitos de segurança, alguns quesitos de compliance, alguns requisitos de validação de cada máquina, tá? Dentro de um ambiente. Então a gente vai seguir aqui, vou demonstrar para vocês a instalação de um cluster Hadoop numa versão da Cloudera, do antigo pacote do HDP, né, da Hortonworks, hoje Cloudera. Então eu vou trazer para vocês de uma maneira mais simplificada esse ambiente integrado e instalado. Então vamos subir uma topologia de 3 máquinas dentro da Google Cloud e vou demonstrar para vocês como funciona a integração, passo a passo da instalação, e vou prover também todos os comandos que eu utilizei dentro desse roteiro aqui, tá? Para que vocês, caso tiverem necessidade, tiverem alguma curiosidade, né, de implementar isso, garanto que com o passo a passo que eu vou demonstrar aqui vai ficar bem mais simples de vocês entenderem e implementar também, tá bom? Então bora lá! Pessoal, então vamos aqui falar um pouco sobre como vai ser o nosso plano. Quando iniciamos um planejamento de clusterizar, de implementar Hadoop, é muito importante a gente ter um embasamento a nível estrutural. Então, instalar um pacote Hadoop, independente da distribuição, não é algo tão fácil e tão rápido, né? O que a gente faz normalmente, quando a gente vai fazer um estudo, vai fazer uma validação, vai entender um serviço, é baixar o sandbox proveniente da distribuição, né? E para casos da cloud, para recursos da cloud, como eu falei anteriormente em outros vídeos, temos sim condições de executar Hadoop por meio de alguns componentes da própria cloud. Porém, segue outra estratégia. A nossa estratégia aqui é uma estratégia de criar um ambiente onde esse ambiente vai ter todo um fluxo de dados, vamos criar pipelines,
vamos executar uma engenharia de ponta a ponta para demonstrar para vocês toda a estruturação de um ambiente Hadoop, toda a navegação do dado em camadas, né, trazendo um pouco de governança, todos os conceitos, né, e todas as boas práticas de se utilizar Hadoop, tá? Uma coisa que iremos abordar aqui vai ser uma instalação de um pacote um pouco mais antigo, não são serviços novos, por conta de que o mercado ainda tem muito ambiente em versões um pouco mais antigas. Se eu trouxer uma instalação de produtos muito novos, muito atuais, eu acredito que muitos de vocês possam ter contato de forma não tão direta. Já o ambiente que eu vou instalar, vou mostrar as configurações, é o ambiente mais presente hoje no mercado brasileiro, dentro das instalações Cloudera e de outras distribuições também, tá bom? Então essa versão engloba bastante os conceitos Hadoop. Obviamente que posteriormente a essas aulas, tal, dependendo da aceitação de vocês, recomendações, dicas de vocês vão ser muito bem-vindas. Eu trarei outros componentes, outros produtos provenientes das instalações e outros empacotamentos, né, Hadoop, para demonstrar para vocês aqui, tá? Então bora seguir aqui para entender qual que vai ser nosso plano, tá? Para dentro da nossa trilha Hadoop. Teremos então, pessoal, aqui eu estou mostrando a topologia. Então o que é uma topologia? Topologia é o desenho de uma arquitetura, né, onde eu detalho máquina a máquina e toda a sua funcionalidade de máquina. Então o que eu faço? Eu mostro quantas máquinas, quantos nós eu vou ter dentro desse cluster, qual que é a função de cada nó. Então, no nosso caso aqui, vão ser uma máquina master e duas máquinas workers. Então, a gente está trabalhando com o conceito mínimo, né, sugerido e recomendado para se usar Zookeeper, né, que é um múltiplo de 3, né, para que a gente consiga ter replicação, standby, coisas do tipo, né. E aí a gente vai trabalhar com uma máquina master que vai ser direcionada a todas as estruturas de gerenciamento. Então todos os serviços de gerenciamento do Hadoop vão estar centralizados nessa máquina master, e as duas máquinas workers vão ser dedicadas a processamento, onde vão estar instalados subcomponentes do HDFS, Data Nodes. Então dentro do meu Data Nodes eu vou ter toda a minha fiscalização de dados, é por ele que eu faço a minha replicação, é onde eu consigo gerir e armazenar minhas informações, né? E dentro da master teremos então todos os componentes gerenciadores instalados, tá bom? Para esse hardware, pessoal, então qual que seria a etapa seguinte depois que eu entendo a minha topologia? Eu entendo que minha topologia vai estar composta por 3 máquinas, né? Então, sabendo que eu tenho uma dedicada a master, a serviços gerenciais, e duas a processamento, então o que a gente precisa entender também? Como vai estar a composição do meu hardware? Então o meu hardware vai ser composto então por sistema operacional CentOS, que é o mais utilizado nas instalações de Cloudera, tá? Que é o nosso caso aqui. A memória da máquina master eu vou aplicar 15 GB, então eu vou escolher dentro das virtualizações que a Google Cloud me dá, eu vou escolher uma máquina que se adeque a esse hardware específico, né? E a memória da worker não vai ser tão robusta, porque eu não vou ter tanta concorrência de serviço, eu vou ter a minha necessidade maior nas workers seria espaço em disco para armazenar as informações. Então eu vou ter HD master, né, com 20 GB, e o HD da workers, cada uma das workers vão ter 50 GB, totalizando 100 GB, no final totalizando 120 GB ao total, né, se eu colocar tudo como data node, que no caso esses 20 GB eu vou deixar como máquina local para a gente fazer essa transição entre os data nodes. Então eu vou ter 20 GB dedicados a uma área local, onde eu faço toda a navegação, posso fazer deploy, posso colocar scripts, posso desenvolver, fazer engenharias, e esses 100 GB vão estar dedicados dentro das máquinas, dentro dos data nodes, para pulverizar as informações, tá? E aí a gente vai ter uma necessidade também de um IP externo para acesso à internet. Então, como eu estou criando um cluster lá, eu preciso de um IP que me dá acesso às máquinas. Normalmente, para
por conta de segurança, a gente deveria talvez utilizar um NOx, né, porque é um acesso externo, alguma outra coisa. No caso, como é ambiente de estudos, eu vou simplificar um pouco essa parte de segurança e integração de usuários, tá? Para que a gente foque exatamente na engenharia e não perca muito tempo com essa parte de infra, tá bom? Existem aqui duas regras muito importantes para qualquer uma das clouds que a gente vai trabalhar, tá? Primeira coisa, todas as clouds precisam que a gente faça um controle de firewall. Normalmente o teu firewall de acesso para o teu projeto é totalmente bloqueado, você não tem porta nenhuma aberta, a não ser algumas portas como as portas default 80, que seria a porta padrão de tudo, né? E essa porta não pode ter concorrência. Então a gente precisa abrir a conexão para a porta do serviço Ambari, então vai ser a porta 8080, né? A gente vai ter que criar uma regra de firewall lá e também adicionar uma regra de segurança dentro da configuração do Ambari Agent, que vai ser o nosso integrador de máquinas. O Ambari Agent vai funcionar para a gente como o cara que integra as máquinas. Então o agente na Work 1, o agente na Work 02 vai estar olhando para o agente principal na master e fazer sincronismo para que a gente consiga validar se o cluster está íntegro, se não existe heartbeat, né? Que seria alguma máquina fora com algum delay de conectividade, alguma coisa do tipo. Então, essas duas configurações são essenciais aí para que a gente consiga fazer funcionar, tá bom? Então, bora seguir lá para a instalação. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui o canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.